Bom dia pessoal, e aqui quem fala é Kiritos Umaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto a bordo capítulos 31 e 32. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos para você ser sempre notificado, e que sempre fiquem de olho na comunidade do canal ao eu posto enquetes para escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguiram em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 31. Última vez. Naruto chuta 3 vezes antes de terminar com um chute no calcanhar. Katsurou se levantou, cuspiu um pouco de sangue da boca e olhou para Naruto. Por que você está ajudando Robin? O mundo ficará muito melhor sem ela. Naruto olhou para ele antes de responder. Porque ela é minha garota. E mesmo que eu não ache que Sengoku usaria a arma por motivos egoístas, não confio em mais ninguém. Naruto correu para ele, e os dois se bateram, criando uma onda de choque que quebrou a parede antes de enviar um de volta. Luffy! Robin! Luffy gritou correndo pelo corredor subaquático antes de chegar a uma grande porta de madeira. Bem, pelo menos não é feito de ferro desta vez. Ele disse antes de chutar a porta e parar. Ele olhou em volta vendo caixas espalhadas pela sala circular onde estou. Este lugar com certeza é grande. Ele disse antes de ver Luxie sentado em uma caixa, seu Peigon no ombro. Finalmente encontrei você, Peigon Teme. Bastardo. Luxie olhou para ele e sorriu. Que bom que você veio. Ele se levantou e de repente ouviu os Pandans e Robin falando sobre o Booster Call em seu Denden Mushi. Aquela era Robin. Onde ela está? Luffy perguntou enquanto Luxie embolsava o Denden Mushi, e seu Peigon voou. Bem atrás desta porta. Luxie respondeu antes de Luffy correr para ele. Luffy deu um chute no rosto de Luxie, mas foi bloqueado por Luxie. Como você sabe, você terá que passar por mim. Luxie disse antes de dar um soco, e Luffy o seguiu. Quando eles bateram nos punhos um do outro, uma onda de choque foi criada, mandando-os de volta para a caixa na sala. Luffy empurrou a caixa para ele e olhou para Luxie que estava se levantando. Saia do meu caminho, você não vai mais me afastar de Robin. Luffy disse enquanto Luxie sorria. Diga o que quiser, mas esta é a última vez que você a verá novamente. Luffy correu até ele, agarrou-o, jogou-o na caixa e correu para a porta fechada. Luxie correu até ele e o chutou para longe. Uma caixa foi jogada contra ele, que de repente foi quebrada por Luffy, que mandou uma série de socos em Luxie, que se esquivou. Luffy e Luxie atacaram e bloquearam um ao outro, até que Luxie chutou Luffy até o teto e caiu. Ele se levantou ofegante e correu novamente. Gomu Gomu Bazuoka. Gangan Bazuoka. Ele trouxe o braço para frente para atacar Luxie, mas o bloqueou com a perna. Zoro e Usopp. Kaduvan. Sopro de vento. Frank atacou o Chopper que se dirigiu a Zoro, e Usopp o mandou para fora da parede e para dentro da água. Frank pulou atrás dele enquanto Usopp gritava com ele. Cara, está tudo bem, esse era o nosso plano. Eles se viraram e viram Nami segurando uma chave com um 2. Kaku e Jabra, que estavam olhando para o buraco, ouviram algo estrondoso. Virando-se, eles viram Nami, e um Usopp agora livre, e Zoro que está segurando Yubashira. Você finalmente se libertou, né? Kaku disse com uma risada. Você deveria parar de rir e começar a correr. Você desperdiçou sua chance de me matar e não terá outra. É a minha vez agora. Zoro disse olhando para eles. Estou derrubando todos vocês. Zoro puxou o Kitestu. Todo o governo mundial. Ele terminou com um sorriso sedento de sangue. Agora. Nojiko Shizaiko. Cais. Impacto da flor de cerejeira. Nojiko tentou dar um soco em Aiko, mas deu um soco no chão e quebrou-o, enquanto Aiko pulou no ar. Gepo. Moonwalk. Nojiko olhou para o chão rachado. Ainda não tão forte como deveria ser. Ela pensou antes de ser chutada por Aiko. Robin não será salvo com amigos fracos como você.
Nojiko olhou para ela antes de pegar seu cajado. Estou apenas me aquecendo. Nojiko disse antes de disparar ventos contra Aiko. Kankoku no Kaze. Ventos de advertência. O vento de repente envolve Aiko. Quando ela tocou, cortou-a um pouco. Tekai. Corpo de ferro. Aiko passou por ele e espetou Nojiko. Shigan. Pistola de dedo. Nojiko criou mais vento ao seu redor. Ogo Kaze, protetor Vince. Aiko desapareceu e deu um soco nas costas de Nojiko. Shigan. Pistola de dedo. Nojiko caiu e usou seu cajado para se levantar. Mizu Doragon. Dragão de água. Ela envia água em forma de dragão para Aiko, encharcando-a e mandando-a de volta para a parede. Soru. Fazer a barba. Aiko correu até ela antes de golpear com todos os 5 dedos. Shigan, 5. Pistola de dedo, 5. Nojiko grunhiu ao cair. Ela ergueu seu cajado e apontou para Aiko. Kazen. Flecha de fogo. O fogo disparou seu cajado fazendo com que Aiko se esquivasse. Gepo. Moonwalk. Ela correu de volta e chutou Nojiko. Hankyaku, 100. Chute Tempesten, linha reta. Nojiko se esquivou, o ataque roçando sua perna. Droga, estou realmente odiando esses ataques. Nojiko comentou antes de bloquear outro chute com seu cajado. Burtatsumaki, tromba d'água azul. Nojiko enviou uma tromba d'água em Aiko, mandando-a de volta para a parede. Soru. Barbear. Aiko correu atrás de Nojiko e deu um soco nela com os 2 punhos. Shigan, Shotogan. Pistola de dedo, espingarda. Nojiko grunhiu de dor quando ela foi jogada contra uma parede. Droga, isso doeu. Nojiko saiu no momento em que Aiko deu um chute nela. Hankyaku. Chute Tempesten. Aiko sorriu enquanto Nojiko cambaleava um pouco, usando seu cajado para ficar de pé. Você deveria desistir, aposto que Robin já passou pelo portão agora. Nojiko olhou para ela antes de desmontar seu cajado, virá-lo e montá-lo novamente. Surara burdo. Lâminas de gelo. Lâminas de gelo caem sobre Aiko, forçando-a a levantar a mão e bloquear o rosto. Nojiko percebeu algo brilhando no pescoço de Aiko e correu até ela. Aiko sentiu algo sendo puxado de seu pescoço, abriu os olhos e viu Nojiko segurando sua chave. Nojiko jogou-o na porta e assobiou. Kichi! Pegue a chave! Kichi correu pela sala, pulou e pegou a chave. Vai encontrar a chave um do outro. Kichi saiu correndo pela porta enquanto Nojiko bloqueava outro chute. Shigan, 10, pistola de dedo, 10. Aiko golpeia Nojiko com todos os 10 dedos. Nojiko se levantou e tirou 3 bolas do bolso. Ela os jogou no chão, cobrindo a sala com fumaça. Tossindo, Aiko sentiu algo envolvê-la. Hankyaku. Chute da tempestade. Chutando, Aiko limpou a fumaça da sala e viu Nojiko do outro lado da sala, segurando 2 metades de seu cajado. Aiko percebeu algo brilhando em cada extremidade, olhou para baixo e viu um fio fino enrolado em volta dela com um líquido pingando. Aiko criou uma cabeça de dragão acima dela. Tekai. Corpo de ferro. O fogo se extinguiu mostrando Aiko, com as roupas chamuscadas, mas estava intocada. Ela correu em direção a Nojiko. Soru. Barbear. Aiko deu um soco no estômago de Nojiko. Jon. Besta sólida. Nojiko caiu de joelhos e tossiu sangue antes de ser levantada pelos cabelos. Aiko puxou o punho para trás e Nojiko deu um soco nela também. 100% Shingurupanshi. 100% de soco único. Nojiko estremeceu um pouco quando seu soco acertou. Então, você ainda tem um pouco de luta em você. Aiko comentou enquanto Nojiko pegava seu cajado e segurava 2 metades. Bolas vermelhas começaram a sair de cada extremidade, começaram a faiscar e cercaram a sala. Bem, o que você vai fazer? Aquecer a sala.
Aiko perguntou sarcástica, sentindo o quarto esquentar. Nojiko sorriu. Kurimuson Voltic. Crison Voltic. O fogo desceu como um raio atingindo tudo. À medida que a fumaça se dissipou, mostrou uma Aiko inconsciente com fumaça saindo dela. Bom, agora posso encontrar a do outro. Nojiko disse antes de sair da sala segurando a barriga. Claro que poderia dar um soco e tanto. Mai e Miko contra Isa e Isako. Shigan, Daburu Impakuto. Pistola de dedo. Duplo impacto. 2. Mai pulou no ar esquivando-se do ataque de Isa e de Isako. Você pode levantar sua bunda e me ajudar? Ela gritou para Emiko, que estava fazendo um piquenique no chão cercada por redemoinhos vermelhos. Emiko olhou para ela. Você está bem sem mim? Mai ganhou uma marca antes de descer rapidamente. Gozenkiro Purezu, 5.000 kg press. Mai quebrou o chão quando Isa e Isako pulou para fora do caminho. Gepo. Caminhada na lua. Eles vieram por trás de Mai e a chutaram. Hankyaku. Tempesten Kick. O ataque. Passou por Mai, deixando-a ilesa. Pupuru, Mamoru, roxo, proteger. 3. Um redemoinho roxo estava nas costas e na barriga de Mai. A cor roxa é um bom escudo. Emiko afirmou do seu lugar segurando um pincel com tinta roxa. Shigan, 20. Pistola de dedo, 20. Isa e Isako tentaram atacar Emiko, mas ambos acertaram o redemoinho ao redor dela. Orenji, Fukus. Laranja, múltiplo. 4. Isa e Isako de repente vi 3 Mai e Emiko. Pare com esses truques estúpidos. Eles gritaram juntos antes de cair de joelhos, sentindo-se tontos. Mai correu até eles e chutou os dois no estômago. Gozenkiro Kiku, chute de 5.000 quilos. Isa e Isako voaram de volta para uma parede que a quebrou. Eles caíram e tossiram um pouco de sangue. Eles se levantaram e correram para Mai. Soru. Fazer a barba. Eles tentaram atacar, mas acertaram um redemoinho vermelho na parede. Mai correu e bateu no pescoço deles com os braços. Gozenkiro Monoshoshi. Varal de 5.000 quilos. Ela pulou para trás quando Isa e Isako a chutou. Hankyaku. Chute de tempestade. Emiko colocou mais redemoinhos laranja em Mai, que diminuiu seu peso para correr mais rápido, antes de aumentar seu peso, e acertou Isa. Ishimankiro Yari, lança de 10.000 quilos. Isa foi contra a parede novamente e Mai deu um soco nela. Ishimankiro Punch, 10.000 kg punch. Isa atravessou a parede e foi para outra sala nocauteada. Sua vadia! Isako gritou antes de ser chutada por Mai, que pulou no ar e estendeu a perna. Quarto de baixo. Emiko veio pegar a chave de Isa e viu Mai pulando segurando a de Isako. Vamos encontrar o do outro. Mai disse enquanto eles corriam para fora da sala. Naruto vs Katsurou. Naruto ofegou enquanto sangue escorria de seu rosto, e no peito ele olhou para Katsurou que estava com a mesma jaqueta e camisa rasgada em pedaços. Katsurou disparou seu braço para frente enviando um projétil de ar em Naruto. Tobu Shigan, Ibashi. Pistola de dedo voador, Shink. O projétil atingiu Naruto no peito, queimando-o. Droga! Naruto praguejou antes de correr até Katsurou e chutá-lo com um chute circular. Konoha Tsumuji Sen. Redemoinho de folhas de árvore enroladas. Katsurou rebateu o ataque de Naruto, enviando-o voando para o outro lado da sala. Tekai, Utsuji. Árvore vazia de corpo de ferro. Naruto oscilou um pouco antes de recuperar o equilíbrio. Soru. Barbear. Katsurou correu até Naruto e tentou acertá-lo, mas foi forçado a bloquear o soco de Naruto. Naruto saltou no ar, segurou seu membro em forma de estrela e caiu sobre Katsurou. O vaza no Doryokus. Rumores de Endeavor Star. Katsurou se levantou e olhou para Naruto. Você sabe, ninguém foi estúpido o suficiente para invadir este lugar. Naruto apenas sorriu para ele.
É por isso que esse resgate vai funcionar. Naruto correu até ele e chutou Katsurou novamente. Geki, Konoha Kongreki Senp. Violento, redemoinho de força vaja de folhas de árvore. Katsurou agarrou Naruto quando ele foi lançado voando de volta com sua cauda. Quando eles pararam, Katsurou deu vários socos em Naruto. Shigan, Ren. Pistola de dedo, Lotus amarelo. Ele soltou Naruto e o chutou. Hankyaku, Gaishi. Chute da tempestade, pássaro da vitória. A onda pegou em forma de pássaro. Droga, preciso acabar com isso logo. Naruto pensou antes de ser atingido. Cuspindo sangue, Naruto correu e chutou Katsurou. Konoha Taijutsu, Senpekyaku. Técnica do corpo da folha da árvore, pés furiosos do redemoinho. Gepo. Moonwalk. Katsurou subiu no ar antes de descer e deu um soco em Naruto. Jon. Besta sólida. Naruto grunhiu de dor quando caiu de joelhos. Ele se levantou vacilante e correu para Katsurou. Konoha, Grairaku. Folha da árvore, mente aberta. Naruto chuta Katsurou 2 vezes antes de jogá-lo no chão. Katsurou cutucou Naruto com todos os 10 dedos antes dele pular para longe. Shigan, 10, pistola de dedo, 10. Naruto foi empurrado para trás, antes de desaparecer atrás de Katsurou, e acertou-o com o cotovelo usando o outro braço como suporte. Konoha, Kaiganshi. Folha de árvore, ascensão destruidora de rochas. Katsurou se virou e atacou com uma fúria de socos que Naruto imitou contra-atacar cada um deles. Soru. Salvar. Katsurou correu atrás de Naruto, agarrou-o e jogou-o na parede. Shigan. Pistola de dedo. Ele pulou para trás quando Naruto caiu, e quase caiu. Ele correu na frente dele e segurou o punho na frente de seu estômago. Rokushiki-ji, Rokugan. Ataque final dos 6 poderes, arma 6 reis. Uma onda de choque saiu, atingiu Naruto e a parede, criando uma cratera. Naruto caiu de costas e lutou para recuperar o fôlego. Ele tossiu sangue antes de inspirar profundamente. O Rokuoga. Six King Gun é o maior e secreto ataque do estilo Rokushiki, Six Powers. Somente aqueles que têm domínio absoluto das outras 6 habilidades podem ter acesso a esta 7ª habilidade. Katsurou disse caminhando até Naruto, que se levantou. Shigan, Shotoga. Pistola de dedo, Shotgun. Katsurou atingiu Naruto novamente, mandando-o de volta. Naruto correu até ele e o acertou no ar, agarrou seu braço e o jogou no chão. Konoha, Seishun Range. Folha da árvore, Lotus da primavera da vida. Naruto ofegou enquanto olhava para Katsurou cuja cabeça estava no chão. Ótimo, finalmente acabou. Ao se aproximar dele para encontrar sua chave, Katsurou rapidamente se levantou e apontou seu punho para Naruto, que pulou para a esquerda. Ah! Acho que você consegue. Naruto parou quando Katsurou envolveu seu rabo em volta dele e puxou-o para seus punhos. Saidai Rin, Rokugan. O maior anel, arma dos 6 reis. A onda de choque cobriu todo o peito de Naruto. E estômago fazendo um buraco na parede do outro lado. Naruto caiu de joelhos com o sangue escorrendo de sua boca e seus olhos rolaram para trás. Você lutou bem, mas no final não foi bom o suficiente. Katsurou disse passando por Naruto que começou a cair. Eu quero viver. Leve-me com você. Leve-me para longe daqui. Naruto se lembrou da cara de choro de Robin antes de se levantar, cuspiu sangue, cruzou os braços e reuniu mais energia. Katsurou parou de sentir o vento soprando atrás dele. Seus olhos se arregalaram quando ele ouviu Naruto sussurrar algo. Keimon. Portão de visão. 5. Virando-se, ele viu Naruto com um grande redemoinho ao seu redor. Naruto correu para Katsurou. Tekai. Corpo de ferro. Naruto chutou Katsurou no ar e pulou atrás dele. Naruto socou Katsurou com uma série de socos tão rápidos que foram incendiados, criando a cauda de um pavão aberta. Asa Kujaku. Morning Peakot.
Naruto terminou jogando Katsuro no chão, mandando-o para 3/4. Quando a poeira baixou, mostrou os olhos de Katsuro revirados e cobertos pela aura do ataque. Naruto caiu ofegante. Droga, isso dói. Preciso descansar alguns minutos antes de ir atrás de Robin-chan. Ele olhou para Katsuro e viu sua chave cair de sua jaqueta. Bom, espero que Luffy tenha conseguido chegar até Robin-chan. Ele guardou a chave no bolso, sentou-se e caiu de costas. Frank Chopper. Finalmente de volta ao normal. Frank disse enquanto trazia Chopper de volta ao chão antes de pensar em sua forma de monstro. Nem mesmo seus amigos sabiam o que fazer com ele depois que ele mudou. Ele disse antes de se lembrar da briga na cozinha. Você quer salvar Robin ou não? Frank gritou e perguntou a Chopper que estava chorando. Sim, eu quero. Robin! Ele suspirou e se levantou. É meio ridículo você ter tentado me matar, mas se o seu amigo atestar você, eu vou te perdoar. Frank pisou na barriga de Chopper tirando toda a água dele. Olhando através da água, ele viu o portão e uma pequena ponte conectada a uma plataforma. Agora! Como chegar lá? Frank ouviu um grunhido atrás dele e se virou. Tani, o que você está fazendo aqui? Perguntou enquanto Tani olhava para ele segurando 3 chaves. Bem, estou salvando sua bunda como sempre, e vim chutar a bunda de um fuzileiro naval por tentar assassinar Iceberg. Frank ganhou uma marca de seleção. O que você quer dizer com como sempre? Tani sorriu. Como eu disse, sempre terei que salvá-lo de brigas ou pagar uma conta porque você não consegue lidar com seu dinheiro. Eles continuaram brigando até que Shinen e seu coelho saíram de uma caixa. Ei, encontramos Frank e Tani. Frank e Tani olharam para ela e ela explicou sobre um túnel subterrâneo. Então há um túnel subterrâneo que leva até o portão. Frank perguntou enquanto Shinen assentia. Eles foram até o camarote e chegaram a uma sala com Kokoro bebendo e algumas garrafas ao seu redor. Ela pegou o Chopper pela perna e começou a sacudi-lo. Ele deve ficar bem. Ela começou a balançar um pouco. Desliga a garrafa, sua velha bruxa. Tani e Frank gritaram com ela antes que Frank se lembrasse de algo. Flashback. Nami entregou a Frank 2 chaves com 3 e 4 nelas. Ei, espero que uma dessas chaves vá para o punho de Robin. Ela os deu para Frank e segurou um Dendemushi. Quando você a encontrar, me avise com esse Dendemushi que tirei da loira. Dando-lhe o Dendemushi, ela segurou outra chave com 2. Vou libertar os 2 idiotas e nos encontraremos no portão. Frank acenou com a cabeça antes de se lembrar de algo. Ainda temos que lidar com a chamada do Buster e não temos um navio para sair. Nami acenou com a cabeça antes de explicar enquanto eles corriam para onde Zoro e Usopp estão. Sim, é por isso que nos encontraremos no portão com as outras chaves depois que você pegar Robin e escapar pelo portão com um navio da marinha. Flashback End. Recebi mais 3 de Kaya-chan, o animal de estimação do chapéu de palha, e aquele que ganhei, então teremos uma chance melhor. Tani disse segurando 3 chaves antes de ele, e Frank começou a correr pelo corredor. Os outros. Mai e Miko seguiram Kichi até onde Zoro, e os outros foram bem a tempo de vê-lo bloquear um ataque. Hankaku, sem, chute Tempestem, linha reta. Zoro correu até Kaku. Desculpe, seu pescoço é um alvo fácil. Zoro disse pulando para cortar o pescoço de Kaku. Kaku dobrou seu pescoço no meio. Meu poder me permite controle total do meu pescoço. Além disso, tem um novo movimento. Kaku cutucou Zoro com o nariz. Bigan. Pistola de nariz. Zoro bloqueou novamente criando uma onda de choque. Uau, posso sentir daqui. Usopp disse da porta. Zoro redirecionou Kaku atrás dele para bater em uma pedra. Kaku se levantou e deixou cair a pedra mostrando um buraco quadrado antes de atacar novamente. Kaku pegou o jeito da fruta. Jabra disse sentando no SHC e Mind. Usopp apontou seu estilingue para ele, tremendo. Desista ou você lidará comigo. Jabra jogou uma chave com 1.
Aqui, pegue. Eu realmente não gosto de matar. Usopp se abaixou para pegar a chave apenas para Jabra acertá-lo com 10 dedos. Jushiga. Pistola de 10 dedos. Ele mandou Usopp contra a parede. Ah, idiota! Eu sou um lobo, vou ser mais esperto que minha presa antes de atacar. Ele terminou com uma risada. Sogeking, Sniper King. O outro gritou para Usopp que estava sangrando por causa do ataque. Essa máscara não consegue esconder sua estupidez. Você deveria apenas correr por aí gritando. Você é ótimo nisso. Usopp sentou-se. Não tire sarro de mim. Ele pegou o Kabuto e apontou para Jabra. Imavari Boshi. Estrela de girassol. A bola se dividiu em 5 bolas antes de explodir quando atingiram Jabra. Uau, um show de fogos de artifício. Jabra disse ficando atrás do Usopp. Ele chutou Usopp antes de correr para frente, e o jogou no chão e o atacou repetidas vezes. Deixe-o em paz! Nami gritou atropelando um raio que saía de seu cajado. Nami! Nojiko gritou enquanto Jabra socava Nami criando uma nuvem de poeira. Quando limpou, mostrou Naruto segurando o punho de Jabra. Isso não é legal. Eu vim aqui depois de derrotar Katsurou apenas para encontrar um vira-lata atacando minha namorada. Os olhos de Jabra se arregalaram com isso. Ele derrotou Katsurou? Jabra pensou antes de Naruto começar a girar e jogar Jabra na parede. Você está bem, Nami-chan? Naruto perguntou enquanto pegava Nami. Eles ouviram um gemido de dor quando Usopp se mexeu do lugar. Eu peguei a chave dele, e alguém está ansioso para brigar, então não teremos que nos preocupar com ele. Devemos esperar o Zoro terminar. Ele perguntou enquanto Nami assentia. Sim, será mais fácil se formos em grupo. Sanji entrou acendendo um cigarro. Quem diabos é você? Jabra perguntou enquanto Sanji olhava para ele com sangue escorrendo de sua cabeça. Sanji tirou o cigarro da boca e sorriu. Eu sou o caçador. Nami olhou para Sanji com os olhos arregalados. Sanji, como você recuperou seu corpo? Sanji explicou que uma banheira caiu e o molhou. Mais importante, Nami-chan. Sanji virou-se com o coração vindo dele. Você vai se apaixonar por mim de novo? Naruto com a palma da mão vendo Sanji. Sanji, se concentre, ainda precisamos salvar Robin-chan. Sanji ficou sério novamente quando Usopp se levantou apoiado nas mãos e nos joelhos. Ele tossiu um pouco de sangue. Me desculpe por ter feito o meu melhor. Sanji olhou para baixo. Você está vivo, isso é tudo o que importa. Todos nós temos coisas que podemos e não podemos fazer. Sanji caminhou até o buraco que Chopper fez. Olha! Todos olharam, e a garota engasgou quando Naruto amaldiçoou. Merda, o portão está abrindo, ele disse vendo a rachadura no portão. Mas como? Luffy já deveria ter alcançado Robin. Nami disse enquanto Naruto pensava por um minuto. Bem, o único que resta para lutar são esses dois. Ele apontou para Kaku e Jabra. E Luxi que está com Spandam. Os olhos de Naruto se arregalaram. Luxi deve estar lutando contra Luffy enquanto Spandam leva Robin para o portão. Os olhos de Nami, Nojiko e Mai se arregalaram com isso. Deixe esse cara comigo. Sanji disse virando-se para Jabra. Vou ficar aqui e fazer o que você não pode fazer. Ele disse ao Usopp. E você faz o que eu não posso fazer, leia a situação Usopp. Usopp virou-se para Sanji. Por que com você ainda há uma chance de salvar Robin-chan? Usopp lembrou-se das palavras de Robin. Quero viver. Os olhos de Usopp se arregalaram por trás da máscara. O que eu posso fazer? Continua. Capítulo 32 Última vez. Sanji caminhou até o buraco que Chopper fez. Olha! Todos olharam, e a garota engasgou quando Naruto amaldiçoou. Merda, o portão está abrindo. Ele disse vendo a rachadura no portão. Mas como? Luffy já deveria ter alcançado Robin. Nami disse enquanto Naruto pensava por um minuto. Bem, o único que resta para lutar são esses dois.
Ele apontou para Kaku e Jabra. E Luxie que está com Spandam. Os olhos de Naruto se arregalaram. Luxie deve estar lutando contra Luffy enquanto Spandam leva Robin para o portão. Os olhos de Nami, Nojiko e Mai se arregalaram com isso. Deixe esse cara comigo. Sanji disse virando-se para Jabra. Vou ficar aqui e fazer o que você não pode fazer. Ele disse ao Usopp. E você faz o que eu não posso fazer, leia a situação Usopp. Usopp virou-se para Sanji. Por que com você ainda há uma chance de salvar Robin-chan? Usopp lembrou-se das palavras de Robin. Eu quero viver. Os olhos de Usopp se arregalaram por trás da máscara. O que eu posso fazer? Agora. Jabra soltou um uivo antes de lamber os lábios e olhou para Sanji. Soru. Fazer a barba. Sanji olhou para trás. Saia agora. Assentindo, Nami pegou Usopp quando o outro saiu. Apresse-se, vamos procurar o caminho para o portão. Naruto gritou indo para o corredor. Tekai Kenpo, Okami Ajiki. Corpo de ferro Kung Fu, Wolf Bullet. Jabra deu um soco em Sanji que o bloqueou com a perna criando uma onda de choque. Sanji voou para o corredor e bateu em uma parede, formando uma nuvem de poeira. Você não é tão bom, nem vale meu tempo. Jabra disse caminhando em direção ao Sanji. Entendi. Ainda podemos salvar Robin. Usopp que estava sendo arrastado por Naruto de repente se levantou e começou a correr. Eu consegui. Consegui. Ele começou a correr pelo corredor com os outros o seguindo. Ok, agora calhe a boca antes que os dois últimos agentes ouçam você. Mindy gritou enquanto Jabra olhou para eles por um segundo. Sanji saiu correndo da fumaça e chutou seu rosto, jogando-o contra a parede. Sanji girou ao pousar. Jabra se afastou da parede segurando sua cabeça. Droga, ele me pegou. Jabra olhou para Sanji por um momento antes de atacar. Jushiga. Pistola de 10 dedos. Sanji pulou sobre ele e o chutou várias vezes. Troisieme Achei. Carne picada de terceira categoria. Jabra caiu de joelhos. Tekai. Corpo de ferro. Sanji backflip enquanto Jabra ofegava. Idiota. Você acha que isso doeu? Ele perguntou a Sanji quem apenas ficou olhando. O que diabos aconteceu com o chute daquele cara? Jabra pensou enquanto Sanji soltava a fumaça. Esse poder que transforma seu corpo em ferro é um pé no saco. Sanji comentou enquanto Jabra se levantava e o chutava. Hankiaku, cor. Chute Tempesten, Lone Wolf. Sua onda de ar saltou para Sanji, que saltou sobre ela, e enviou uma saraivada de chutes em Jabra. Sanji pousou e o chutou mais uma vez. Vial Shot. Veal Shot. Jabra cruzou os braços e bloqueou o chute. Tekai Kenpo. Iron Body Kung Fu. Eu não te disse que seus chutes não me machucam? Jabra correu e deu um soco em Sanji, mandando-o contra a parede. Povers. Quem pode usar Tekai? Iron Body, livremente Jabra explicou enquanto Sanji pulava no ar. Você está me dizendo como se eu me importasse. Sanji atacou com outra saraivada de chutes. Deu Shieme Achei. Carne picada de segunda categoria. Jabra foi mandado de volta para uma parede. Ele terminou. Sanji perguntou enquanto a poeira baixava, mostrando Jabra de cabeça baixa. Finalmente um oponente digno. Ele disse antes de olhar para Sanji. Prometa-me uma coisa. Salve Robin para mim. Sanji ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso. O quê? Por quê? Jabra continuou explicando como Robin era sua irmã perdida. Por favor, salve-a. Sanji fez uma reverência para ele. Tudo bem. Jabra sorriu e atacou Sanji que o chutou até o teto e teve sua cabeça atravessada. Você realmente acha que eu cairia nessa? Sanji perguntou sarcasticamente. Robin-chan é sua irmã muito perdida. Idiota, terei que chutar sua bunda 2 vezes mais por causa disso.
Jabra se abaixou apenas para ver Sanji fugindo. Fez-se. Derrapando pelo corredor, Sanji começou a dar cambalhotas na direção dele. Tip-tip-buru. Sanji pulou sobre Jabra e o chutou na coxa. Kyui Shoto. Mesa de festa, tiro na coxa. Sanji pulou no ar, girou e chutou Jabra novamente. Brochete. Espeto. Jabra sentou-se esquivando-se no último segundo. Maldito idiota! Se você quer se machucar tanto, eu o obrigarei. Jabra disse antes de sorrir. Eu vou te mostrar a verdadeira força do Tekai-Ken. Corpo de ferro Kung Fu. Ele terminou antes de se apoiar nas mãos e nos joelhos. Tekai-Ken, Hanukamai. Corpo de ferro, postura Wolfbana. Jabra começou a se mover pelo corredor em alta velocidade. Hakaru Ereia Netovku. Wolf Hunt GPL Scratch. Jabra atacou Sanji com as duas mãos. A velocidade fazendo com que pareça com várias mãos. Sanji pulou para fora do caminho apenas para Jabra dar um soco em seu estômago. Tekai-Ken, Dom PR. Corpo de ferro Kung Fu, passo importante do lobo. Sanji foi enviado para o outro lado do prédio. Jabra pulou em uma grade e riu. Como é Tekai? Corpo de ferro. Soco. Gepo. Moonwalk. Jabra correu e chutou Sanji. Hankyaku, Rupuzu Fru. Chute Tempeste, Lupas Fall. 4 projéteis em forma de lobo atingiram Sanji. Quando eles se conectaram, Jabra pousou com um uivo. Idiota, você achou que poderia me enfrentar? Eu sou um lobo, não vou parar de perseguir minha presa até que você esteja na minha mandíbula. Sanji se levantou segurando o ombro direito. Não vou a lugar nenhum, não vou morrer e não vou te perdoar. Jabra ergueu uma sobrancelha em confusão. Perdoe-me, por quê? A maneira como tratamos a vadia da Robin. Sanji olhou para ele. Cuidado com sua maldita boca, lobo, você não quer me ver bravo, eu costumo superaquecer quando estou bravo. Não fique lançando ameaças. É bastante óbvio que você está ferido, mas estou feliz em acabar com você. Jabra disse com um sorriso antes de atacar. Tekai-Ken, Mater. Corpo de ferro Kung Fu, Devil Wolf. Sanji bloqueou o chute de Jabra criando uma onda de choque enviando Sanji para suas costas. Jabra riu alto enquanto Sanji dava um pulo. Ri enquanto pode. Você não vai demorar muito. Sanji disse antes de começar a girar em alta velocidade. O que você vai me deixar tonto? Jabra perguntou com um sorriso quando Sanji parou com um brilho vermelho vindo de sua perna direita. Que diabos? Por que sua perna está vermelha? Jabra pensou enquanto Sanji levantava sua perna vermelha laranja brilhante. Pé do diabo, diabo jambé. O calor que gerei com aquele giro fará com que meus chutes queimem através de você. Sanji correu até Jabra e o chutou no estômago. O calor de seu poder destrutivo é mais quente que as chamas do inferno. Jabra foi lançado de volta para o outro lado, criando uma cratera na parede. Quando a fumaça se dissipou, mostrou Jabra com uma queimadura no estômago. Ele caiu no chão rolando. Quente, quente, quente. Até meus ossos parecem estar derretendo. Sanji pulou quando Jabra se levantou. Idiota, você não vai no ar contra um Rokushiki. 6 poderes. Gepo. Moonwalk. Jabra pulou sobre Sanji enquanto tentava chutá-lo com os 2 pés. Premiere X. Carne picada de primeira linha. Jabra correu para acertar Sanji com as 2 mãos, mas Sanji usou a perna esquerda para desviar a mão esquerda de Jabra, mas a direita acertou. Então você parou uma mão. Se o outro chute acertasse, você teria me parado. Jabra provocou enquanto Sanji sorria. Bem, eu não tive outra escolha, eu precisava chegar perto de você para acabar com você com meu último chute. Jabra olhou para ele confuso. Diable Jambé, Flambage Shot, Diable Jameb, Flambé Shot. Sanji chutou Jabra na junção de seu ombro esquerdo e pescoço, mandando-o para baixo.
Jabra gritou ao cair com força, criando uma cratera no chão quando Sanji pousou. Kami pode ter criado a comida. Mas o Akuma, demônio, criou seus temperos. Sanji disse enquanto sua perna voltava ao normal. Se você acha que meu chute foi quente, meu coração estava mais quente. Ele terminou de ir embora. Ele olhou para a sala onde Zoro e Kaku ainda estavam lutando, e viu fumaça saindo, assim como a metade superior da torre se mover. O que diabos Marimo, cabeça de musgo, está fazendo? Ele vai derrubar a torre. Sanji comentou enquanto alguns destroços caíam enquanto ele corria pelo corredor. Ele chegou até uma seta amarela com Portão da Justiça por aqui escrito na parede que descia pelo corredor. Acho que devo segui-lo, Nami's Van, Nojiko-chan, Mai-chan e os outros estão a caminho do portão. Sanji disse antes de seguir a flecha. Spandam e Robin. Spandam estava puxando o cabelo machucado de Robin escada acima até o topo da ponte. Você não consegue se mover mais rápido? Ele perguntou enquanto puxava o cabelo dela com mais força. Quando chegaram ao topo, Spandam começou a rir. É isso, a ponte da hesitação. Ele puxou Robin para cima. Deu uma olhada a Robin. Robin olhou para frente e seus olhos se arregalaram ao ver o portão ligeiramente aberto. Finalmente consegui. Admito que foi assustador por um momento, mas assim que eu passar por aqueles portões serei o herói do governo. Não, serei o herói do mundo inteiro. Spandam terminou antes de ouvir algo. Você ouviu isso? Essa é a ponte que se ergue para nos conectar ao outro lado. Ele começou a puxar Robin pela ponte. Robin deu uma cabeçada nele e tentou correr, mas tropeçou depois de alguns metros. Spandam se aproximou e pisou em sua cabeça. Luffy contra Luxie. Luffy estava agachado olhando para Luxie que estava parado calmamente com as mãos no bolso. Ainda não entendeu. Luxie perguntou a Luffy, que olhou para ele. Lute o máximo que puder, não vou deixar você passar por aquela porta. Luffy bufou antes de se levantar. Não, você não entende. Não importa o quanto você lute, eu ainda vou passar por você. Luffy finalizou antes de atacar. Gomu Gomu não. Gatling, Gangan Gatling. Luxie se esquivou de todos, e Luffy tentou chutá-lo, mas foi atingido no chão. Um momento depois, Frank e Tani entraram no momento em que Luffy caiu ao lado deles. Luffy se agachou como Tani, e Frank olhou para ele. Oh, é só o chapéu de palha. Frank disse enquanto Luffy se virava para ele. É você, Frank, já tenho idiotas suficientes para lidar. A sobrancelha de Frank se contraiu. Calma, Luffy, estamos aqui para ajudar, temos 5 chaves e pelo que Naruto disse sobre o Dendemushi, resta apenas uma que precisamos pegar. Tani disse segurando sua foice enquanto Frank apontava seu braço esquerdo para Luxie. Precisa de ajuda para derrubá-lo? Frank perguntou enquanto Luffy balançava a cabeça. Não, Robin passou por aquela porta em direção ao portão, vocês dois vão atrás dela. Luffy disse como Frank, e Tani sorriu. Zoro contra Kaku. Zoro pulou no ar e desceu 2 espadas em forma de X em Kaku, que bloqueou com o nariz. Só para ficarmos claros. Kaku disse empurrando Zoro para trás. Mesmo estando nesta forma, gosto de carne. Zoro se levantou de sua posição agachada e zombou. E só para deixar claro, eu não dou a mínima. Zoro tirou a bandana do braço e amarrou na cabeça. De qualquer forma eu preciso dessa chave, se eu não conseguir chegar a tempo isso não servirá para nada. Zoro segurou o Kitestu com a mão esquerda acima de Yubishiri, ambos apontando para o lado direito. Nitoryu, Nijiri. Estilo de 2 espadas, corte duplo. Kaku sorriu para ele. O que você deveria ser mais forte ao usar aquela bandana em seu cabeça? Zoro sorriu de volta. Vamos descobrir. Zoro correu para ele e levantou sua espada enquanto saltava com 2 projéteis de ar aparecendo depois. TR, escalada na torre. Kaku se inclinou para trás enquanto Zoro descia, outros 2 projéteis caindo. Irameki. Flash.
Zoro balançou para a esquerda. Samon. Desenho na areia. Kaku se abaixou sob o ataque. Você deixou um ponto cego. Kaku disse antes de acertar Zoro com o pescoço. Cama Kirin. Foice de girafa. Zoro caiu no chão enquanto Kaku sorria maliciosamente para sua forma caída. Tekai. Mushikaku. Corpo de ferro, Edgevise. Kaku começou a dobrar o pescoço e as pernas até ficar em cubos forma. Sem ponto cego. A sobrancelha de Zoro se contraiu. E daí? Se você não consegue se mover, quem se importa? Zoro gritou com ele. Você parece estar esquecendo alguma coisa. Kaku disse enquanto Zoro olhava para ele. A girafa tem Rankiaku de 4 pernas. Chute da tempestade. Kaku começou a chutar todas as 4 pernas que acenavam comicamente. Você levará isso a sério? Zoro gritou com Kaku que apenas sorriu. Eu sou. Kaku respondeu olhando para cima fazendo com que Zoro fizesse o mesmo. Zoro viu o brilho cobrindo o teto. O ataque sobe, ricocheteia no teto, e depois cai como chuva. Projéteis de ar choveram sobre Zoro. Rankiaku, Kirishiguri. Chute de tempestade, chuveiro de girafa. Zoro começou a bloquear, mas eventualmente segurou sua espada acima de sua cabeça. Tekai. Corpo de ferro. Kaku se protegeu quando seu ataque começou a cair sobre ele. Há muitos deles. Zoro pensou enquanto o ataque cortava suas mãos, braços e pernas. Quando o ataque terminou, Zoro estava ofegante enquanto o sangue escorria de seus ferimentos. Bigan. Pistola de nariz. Kaku espetou Zoro, que bloqueou o ataque com sua espada, enviando-o de volta para o outro lado da sala. Teme. Bastardo. Zoro disse ofegante enquanto se levantava. Você é bastante resistente. Para um humano, mas eu sou uma girafa, garoto. Kaku provocou com um sorriso. Esse é o seu nome de super-herói, menino girafa? Zoro perguntou limpando um pouco de sangue da boca. Kaku ganhou uma marca. Girafa menino? É apenas girafa idiota. Kaku disse com raiva para Zoro. Agora é girafa tola. A sobrancelha de Kaku se contraiu com a provocação de Zoro. Você é o idiota. Zoro embainhou Kitestu e Yubashiri. Ouça você mesmo, quem importa se você é uma girafa, garoto, ou algo assim? Zoro disse puxando o vado pela bainha. Se você é um espadachim, deixe sua espada falar. Ele terminou de segurar vado com as 2 mãos. Kaku zombou dele. Se você acha que pode me irritar, está perdendo seu tempo. O vento soprou levemente na jaqueta de Zoro. Eu não vou te irritar, vou cortar direto. Zoro olhou para ele. E se você usar aquele Tekai? Corpo de ferro. Eu vou cortar isso também. Zoro terminou com um olhar furioso. Você é um comediante, não é? Kaku perguntou levantando uma sobrancelha. Cortando meu Tekai. Corpo de ferro. Só não vejo como você pode. Kaku terminou enquanto Zoro apenas olhava para ele. Sente-se e observe o menino girafa. Zoro girou o vado e segurou a alça com a mão esquerda. Itri e aí, Xixi Sonson. One Sword Style Sword Draw, Leon Song. Kaku pulou no ar quando Zoro apareceu. Rankiaku, Dan. Tempesten Kick, Dragon Cut. Kaku bloqueou o ataque quando Zoro parou atrás dele segurando o vado pelo quadril. Tekai, corpo de ferro, não é o problema, se você puder me cortar. Kaku disse a Zoro que olhou para trás. Tudo bem, terei que adotar uma abordagem diferente. Zoro disse virando-se e exalou profundamente. Ishi gorila. Um gorila. O braço esquerdo de Zoro ficou mais musculoso. Ni gorila. 2 gorilas. Seu braço direito ficou mais musculoso quando ele colocou o vado na boca. Agora Santoril. Estilo de 3 espadas. Zoro segurou sua espada acima de sua cabeça enquanto Kaku sorria, um teste de força então.
Kaku dobrou sua mochila antes de empurrá-la para frente. Bigan. Pistola de nariz. Zoro pulou e cortou com duas espadas, acertando o nariz de Kaku. Niguarizaki. Que o gorila slash. Depois de um momento, Zoro foi capaz de empurrar Kaku pela sala e pousar. Não achou que você iria perder, não é? Você nunca pensou que eu seria mais forte que você? Bem, acorde. Zoro disse para Kaku que estava de cabeça baixa, encostado na parede. Eu vou fazer você encarar a verdade. Zoro terminou enquanto Kaku o atacava intensamente. Posso dizer o mesmo para você. Você ainda não viu o verdadeiro poder de uma girafa. Zoro apenas olhou de volta. Então cale a boca e me mostre. Luffy versus Luxie. Pegue este Gomu Gomu não. Gatoringu, Gangan Gatling. Luffy atacou Luxie que teceu entre o ataque. Kami é. Paper Arts. Luffy agarrou um dos punhos de Luffy com a mão enquanto bloqueando o outro com o pé. Gomu Gomu no. Pistoru, pistola de chiclete. Luxie desapareceu atrás de Luffy e o chutou para Tani, e Frank que pulou para fora do caminho. Chapéu de palha. Frank gritou diante dele e Tani continuou correndo para a porta fechada. Hankiaku. Tempesten Kick. Luxie enviou alguns acenos para eles. Hanami, Aura Wave. Tani desviou o ataque de Luxie com o seu próprio. Luxie correu até ele segurando o punho para trás. Gomu Gomu não. Roqueto. Gangan Rocket. Luffy colidiu com Luxie parando. Luffy puxou o braço para trás. Gomu Gomu no. Basca, Gangan Bazooka. Luxie agarrou as duas mãos de Luffy parando o ataque. Que bom que você o pegou. Frank disse estendendo o braço esquerdo. Não, eu cuido dele. Frank olhou para Luffy como se ele fosse louco. O quê? Precisamos trabalhar em equipe, ele é muito forte. Luffy balançou a cabeça. Não, ele é meu oponente, eu preciso vencê-lo, vocês dois precisam chegar até Robin antes que ela cruze com a noiva. Os olhos de Frank se arregalaram ao lembrar de quando ele tentou parar o trem marítimo. Tani o tirou de seus pensamentos. Ele está certo, não sabemos onde Robin está, ela pode estar na ponte agora, já que Luxie está lutando contra Luffy todo esse tempo. Luxie apareceu atrás de Luffy, e tentou atacar apenas para Luffy envolver seu membro em volta dele. Vá agora! Assentindo com a cabeça, Tani e Frank saíram enquanto Luxie pulava no ar. Gepo. Moonwalk. Ele bateu Luffy no chão criando uma cratera. Soru. Barbear. Luxie correu na frente de Frank e Tani. Shigan. Pistola de dedo. Ele tentou acertar Frank, mas Luffy agarrou seu braço como Tani havia feito sua foice em seu pescoço. Se você quer brigar, então lute comigo. Zoro contra Kaku. Kaku subiu em todos os quatro e puxou o pescoço para trás em seu corpo. Kirindai. Canhão girafa. Zoro ergueu uma sobrancelha. Não há nada natural nisso. Ele disse antes de Kaku atacar ele. Kikubigan, Kilimanjaro. Extreme Nose Pistol, Giraffe Blast. Zoro se esquivou para a direita quando o pescoço de Kaku passou por ele. Eu te disse. Esse pescoço é um ponto fraco. Continue dizendo a si mesmo que Hankiaku, Neji Akujin. Tempesten Kick, Spinning White Blade. Kaku trouxe seu corpo para ele girando enquanto chutava. Zoro bloqueou quando o ataque o atingiu. Por que você não se preocupa com seus próprios pontos fracos? Kaku disse antes de puxar o pescoço para trás. Kirindai. Canhão girafa. Seu membro ficou comprido de repente. Droga, empurrei meu pescoço para longe. Kaku disse olhando para baixo. Que tipo de corpo bagunçado você tem? Zoro gritou com Kaku que ainda estava olhando para baixo. É como enfiar massa por um buraco, como uma máquina de macarrão. Kaku explicou antes de se levantar e se posicionar. Pazuta Mashin. Máquina de macarrão. Zoro ganhou um tique e gritou com ele.
Não haja como se você tivesse feito isso de propósito. Kaku olhou para ele por um momento. Um pescoço longo é bom. Mas membros longos como esses também são úteis. Kaku colocou o braço em forma de X na frente dele. Um profissional como eu pode transformar qualquer momento inesperado em uma oportunidade. Ele explicou antes de atacar. Kilimanjaro. Giraffe Blast. Ele estendeu o pescoço. Esse é o mesmo maldito movimento. Zoro gritou antes de respirar fundo, se acalmando. Santoril, Tatsumaki. Estilo de 3 espadas, Dragon Twister. Zoro gira quando Kaku se aproxima e acerta na mandíbula com um twister. Pelo teto. Gepo. Caminhada na lua. Kaku entrou no buraco que foi feito. E agora? Ele não pode estar fugindo? Zoro perguntou enquanto Kaku se afastava por um momento. Pazu Tamashii. Máquina de macarrão. Kaku desceu segurando sua espada com um membro longo e cortou o Zoro que bloqueou. Você esqueceu que sou um Yontoryu. Estilo 4 espadas. Mestre? Kaku atacou Zoro com sua espada e pernas enquanto Zoro bloqueava a todos. Você se saiu bem até agora, mas agora acabou. Kaku gritou enquanto continuava atacando. Mesmo que você seja um animal selvagem e poderoso. Zoro disse enquanto continuava a bloquear os ataques de Kaku. E daí se você puder atacar com aquele pescoço longo? Mesmo se você puder usar Yontoryu. Estilo 4 espadas. Ele continuou sendo empurrado para trás. Zoro desviou o ataque de Kaku, parando enquanto ele olhava em estado de choque. Ele desviou todas as 4 lâminas? Kaku perguntou surpreso enquanto olhava para Zoro. Por que nenhuma dessas coisas vai te dar força para me derrotar? Zoro terminou de olhar para Kaku. Vocês são todos faladores, se acham que podem me derrubar, então vamos ver o que vocês conseguem. Kaku disse enquanto Zoro se apoiava em sua mão. Santoril. Os olhos de Zoro brilharam em verde enquanto ele saltava para frente girando. Ele está voando em minha direção? Kaku pensou enquanto Zoro se aproximava. HY Kindama. Estilo de 3 espadas, Leopard Spinning Balls. A espada de Zoro formou uma bola quando ele passou por Kaku, que se esquivou. Kaku gemeu de dor ao ser cortado. Impossível, eu poderia jurar que ele sentiu minha falta. Kaku pensou olhando atrás dele para Zoro que começou atrás de seu ombro. O que foi isso? Ele previu para que lado eu teria me esquivado? Ele terminou enquanto Zoro se virava. Ah, vamos lá, não fique tão surpreso. Zoro disse enquanto Kaku se sentava. Pelo jeito que você luta, acho difícil acreditar que você não foi cortado por uma lâmina. Ele terminou enquanto Kaku sorria. Bem, parece que você tem algo para apoiar seu orgulho, não vou subestimá-lo novamente. Kaku disse antes de chutá-lo várias vezes. Hankyaku, Shuriken. Chute Tempestem, Shuriken. A onda tomou a forma de Shuriken. Zoro desviou de cada um antes de Kaku acertá-lo no estômago com o nariz. Kilimanjaro. Explosão de girafa. Ele empurrou Zoro alguns metros. Em Zoro e tentou novamente, mas Zoro rolou para longe. Mikirin mais rápido desta vez. Fierced Smash. Ele bateu a cabeça mais rápido várias vezes. Acha que pode me derrotar agora? Kaku gritou quando parou e olhou para baixo. E agora um gostinho do meu Yontoryu. Estilo 4 espadas. Kaku atacou Zoro com sua espada enquanto ele a bloqueava. 1. Kaku atacou com ambas as espadas e pernas enquanto Zoro bloqueava cada uma. O que você está fazendo é bloquear. Kaku disse antes de acertar o golpe. Seus piratas certamente estão enganados se pensam que podem enfrentar o governo mundial. Um erro punível com a morte. O mesmo pode ser dito por Nico Robin. A energia púrpura negra cobriu Zoro por um momento. Seu teme. Bastardo. Zoro apontou sua espada para Kaku, que parou de ver várias mãos. Que diabos foi isso? Era como se ele fosse um demônio.
Um deus da guerra com 3 rostos e 6 braços. Kaku pensou com os olhos arregalados enquanto olhava para Zoro, os olhos sombreados por sua bandana. Mas isso é impossível. Devo estar vendo alguma coisa. Ele finalizou enquanto Zoro olhava para ele. Sua boca passou dos limites. Agora você vai pagar, sua aberração arrogante. Zoro disse sombriamente para Kaku, que apenas olhou. É mesmo? Eu te ofendi? Vou acabar com isso agora com o mesmo movimento que paralisou esta torre. Kaku disse antes de começar a girar lentamente e ganhar velocidade. Isso vai acabar em um instante, desta vez será 2 vezes mais forte. O vento aumentou e soprou a jaqueta de Zoro enquanto sua bandana ainda sombreava seus olhos. Você está certo, acabou para você. Ele disse enquanto uma aura escura cobria o chão, e atrás dele soprava a rajada do ataque de Kaku. KKY-TRY, Ashura. Estilo das 9 espadas, Azura. De repente Zoro manifestou 4 braços e mais 2 de cabeça. 2 braços seguravam espadas acima dele, e os outros 2 seguravam espadas abaixo dele. Um rosto parecia para a direita segurando uma espada apontada para frente, e uma cabeça olhava para a esquerda segurando uma espada apontada para trás. 2. Uma imagem de uma pessoa com 6 braços se manifestou atrás dele por um momento. Aí está aquele demônio de novo, ele está fazendo essa ilusão apenas com força de vontade? Kaku pensou enquanto ainda girava. Boa tentativa, mas você chegou tarde demais. Ele disse para Zoro que apenas ficou olhando. É tarde demais para você. Zoro disse com os lábios da cabeça do outro se movendo também enquanto cruzava todos os 6 de sua espada. Amene Dashi. Sky Slicer. Kaku chutou Zoro enviando uma onda que o atingiu. Zoro, depois de se lembrar de tudo o que aconteceu desde que chegou a Enies Lobby, gritou, descruzou a espada e cortou o ataque em partículas parecidas com névoa. Isso é impossível! Ele cortou em névoa! Kaku gritou incrédulo quando Zoro pulou no ar em direção a ele apontando sua espada para ele. Você fez bem, eu te elogio, o sofrimento é bem-vindo no caminho para o derramamento de sangue. Zoro disse antes de cortar Kaku e cair atrás dele, segurando todas as suas espadas para que parecessem estar se espalhando. Ashura, Ishibujin, Azura, névoa prateada. O sangue voou de Kaku, que caiu de joelhos, assumiu sua forma humana e caiu de costas. Zoro ofegou ao voltar ao normal e tirou a bandana. Depois de um momento de silêncio, ele falou, recebi uma mensagem do seu outro chefe de Galila. Ele disse. Vocês estão todos demitidos. Zoro disse olhando atrás dele para Kaku caído. Kaku ofegou olhando para o céu do buraco que ele fez, lembrando-se de onde estava voando pelo prédio de Water 7. Pauli, hein? Pena que habilidades de assassinato não sejam úteis para outras linhas de trabalho. Kaku disse dolorosamente enquanto Zoro levantava uma sobrancelha. Você sempre poderia trabalhar em um zoológico. Kaku riu dolorosamente. Ok, essa foi boa. Kaku enfiou a mão no bolso da frente da jaqueta e tirou a chave. Ele o deixou cair quando caiu inconsciente. Desculpe. Zoro disse enquanto se aproximava e pegava a chave. Ao olhar para o portão da justiça através do teto, ele ouviu passos. Virando-se, ele viu Sanji deslizar na frente da porta. Marimo. Cabeça de musgo, você pegou a chave? Ele perguntou enquanto Zoro assentia. Sim, agora mesmo. Assentindo, Sanji se aproximou, com as mãos no bolso. Bom, embora pareça que vocês dois exageraram. Ele comentou olhando para os danos no quarto. Acha que será seguro? Zoro assentiu. Sim. Zoro jogou uma chave para Sanji com um 5. Agora temos todas as chaves, vamos salvar Robin. Assentindo, eles saíram correndo da sala. Luffy versus Luxie. Luxie acabou de acertar Frank e Tani. Várias vezes os fez cair de joelhos. Agora vocês todos morrem. Luxie disse sombriamente antes de ser atingido por algo em alta velocidade.
Gomu Gomu no Jeto Pistoro, Gangan Jet Pistol. Frank de olhos arregalados, e Tani olharam para trás, e viram Luffy agachado com uma mão no joelho esquerdo, e punho direito no chão, cuja pele parecia rosada com um brilhar, com vapor saindo dele. 3. Que diabos? O que há com todo esse vapor? Frank perguntou enquanto Luffy olhava para cima. Gia secando. Segunda marcha. Luffy sentou-se segurando o rosto enquanto Luffy, que mantinha os olhos nele, se dirigia a Frank e Tani. Eu não posso manter meu corpo assim por muito tempo. Com certeza vou detê-lo, então vá em frente e se apresse. Robin está esperando. Frank e Tani fizeram um sinal de positivo com o polegar. Certo, faremos o nosso melhor. Tani disse enquanto eles corriam para a porta. Eles pararam de ver Luffy em sua forma híbrida, os olhos brilhando em vermelho. Eu disse que você não iria passar por mim. Frank gritou. Outra fruta do diabo. Luffy desapareceu enquanto Tani segurava sua foice e Frank olhou em volta. Luffy pulou na frente deles assim como Luffy também. Gomu Gomu no Jeto Vipu. Gangan Jet Vip. Luffy rapidamente o chutou para o outro lado da sala. Luffy subiu e olhou para Luffy. Você não se lembra? Esta é a forma que eu estava quando derrotei você com um movimento. Luffy acenou com a cabeça olhando para ele. Sim. Mas eu estava com fome naquele dia. Luffy correu na frente dele. Shigan. Pistola de dedo. Luffy se esquivou pulando no ar. Gomu Gomu no Jeto Basca. Gangan Jet Bazooka. Luffy atingiu Luffy no estômago com as duas mãos. Tekai, corpo de ferro. Luffy tentou bloquear, mas foi lançado voando de volta para o outro lado da sala. Frank e Tani entraram correndo pela porta. Frank, Tani, você tem que salvar Robin. Luffy gritou por cima do ombro enquanto Tani e Frank assentiu. Apenas Super deixe isso conosco. Frank gritou por cima do ombro enquanto eles continuavam correndo. Continua.